Fala, bro! Vamos para mais um episódio do Fala Brocast, nosso episódio de número 40. Chegamos, né? Com muito tempo aí nesse projeto, um episódio atrás do outro. Não é fácil trazer tantos talentos, tantas feras aqui, né, nessa mesa para bater um papo com a gente. Então chegamos aí ao episódio 40 e hoje não podia ser diferente. Então trouxemos aqui para participar e bater esse papo com a gente aqui, uma fera aí do mundo tributário, então da parte contábil, enfim, tudo sobre o universo de tributação, advocacia e recuperação, ó, de impostos, de grana. Vamos falar com quem entende hoje. E a gente sabe, né, que quando a gente fala de compliance, contabilidade, impostos, de tantos controles que uma empresa e as pessoas precisam ter, a tecnologia anda lado a lado. Então ele, né, e não só esse segmento, é um dos principais usuários da tecnologia para bater um papo com a gente, entender um pouco do que demanda e do quanto a tecnologia pode influenciar e pode apoiar no controle de tudo isso. E vamos falar hoje com o Jarbas Contin. Tudo bom, Jarbas? Tudo bem, e você? Boa! Vamos lá, né? Consegui trazer esse homem aqui. Não é fácil, né? Correria do dia a dia, mas a gente atende sempre os amigos, né? É isso aí, isso aí. Faz um tempo já que a gente falava, né? Vamos marcar, Jarbas, vinha lá, É verdade. Tal. Conciliou essa agenda. Mas hoje eu quero falar... É um prazer estar aqui com você. Maravilha, isso aí. Os bros ficam lisonjeados de receber essa fera aqui. Vocês vão conhecer um pouquinho, galera. A gente vai falar sobre quem é o Jarbas, né? A posição que ele está hoje. Tem uma história magnífica para compartilhar com a gente. Uma história bacana mesmo. Então, segura aí. E a primeira dúvida, né? Hoje a gente vai falar com o Jarbas ou com o consultor Jarbas? Olha, acho que pela nossa amizade, né? Todo esse tempo de interação, acho que hoje vamos falar um pouco do Jarbas, pessoa física, né? Isso aí. Então, vamos arrancar o paletó aí, ó. E agora bater esse pá lá. Agora vamos lá. Nosso doutor chegou aí, né? Veio direto do escritório, né? Correria do dia a dia. Mas... eu vou deixar. Pode deixar aí, joga aí, a gente bater um papo de Jarbas para Jarbas. Legal, não tem como esquecer o nome dele, essa fera. O nome é fácil, né? Bom, Jarbas, antes de a gente falar, né, toda a trajetória, a gente tem uma série de dúvidas, tanto de usuário, de tecnologia, de área, você tem muito conhecimento para falar. Hoje você ocupa aí, né, a posição, você é sócio de uma das principais empresas aí de tributação, de advocacia, né? Umas bancas de advocacia. E o portfólio de clientes gigantescos, né? Exatamente. As maiores empresas do Brasil hoje, né? Uma das maiores, fazem parte aí do portfólio de vocês. Então, imagino o tamanho da responsabilidade, né? A gente sabe que tem todos os bônus, né? De ser hoje, de estar onde você está, ser sócio de uma grande empresa. Enfim, ter o respeito, né, do mercado. Isso é muito bom. Mas também tem a responsabilidade. Então, fala um pouco pra gente, né? O que você faz hoje, o que é a sua posição, né? Hoje dentro da companhia, para o pessoal entender aí um pouco desse universo. Bom, eu tô nesse mundo tributário, né, há pelo menos 25 anos. Eu comecei há 25 anos, mais ou menos, trabalhando na Arthur Andersen, uma empresa que já não existe mais, né, no ano de 1998, como trainee, como a maioria das pessoas, né, que começa nessa área de auditoria, consultoria tributária, começam, né? Então eu comecei em 1998 na cidade de Campinas, cidade onde eu estudei. Podemos falar um pouquinho daqui a pouco como se deu esse caminho, né? Comecei em 98, fiquei na Arthur Andersen por 2 anos. Aí depois eu acabei saindo e mudando do Brasil para o exterior, né? Onde eu fiquei 3 anos morando, uma época em Londres, outra época em Munique, na Alemanha. E em 2003 eu voltei para o Brasil e logo em seguida eu comecei uma carreira bastante dinâmica na PwC, que inclusive é aqui perto. Né? Aqui perto, você estava olhando. E fiquei na PwC de 2004 até 2017, se eu não me engano. Foi quando eu recebi um convite. Que legal, que maravilha. De ex-sócios da PwC que acabaram fundando um escritório e me chamaram para ser sócio deles. Você não imaginava que ia chegar onde chegou? Ou já era desse tamanho o escritório? Nada. Quando eu cheguei no escritório, se eu não me engano, nós éramos em 7 pessoas, 12 e hoje? No máximo. Hoje, não tenho certeza dos números, mas uns 210. Acho que tá uns 200. Né? Uns 200. Já passamos acho que estamos com uns 210 hoje, né? E também
se eu não me engano, hoje nós estamos em 34, 35 sócios, né? Então, nós somos hoje uma empresa, na verdade, somos um escritório de advocacia, né? Esse escritório, ele é formado por consultores tributários, maioria, uma boa parte, egresso de Big Four, né? Legal. E alguns, logo no desenvolvimento do escritório, a gente começou a fortalecer bastante a parte jurídica, né? E aí nós trouxemos alguns sócios de grandes bancas aqui de São Paulo e formamos, então, a RVC Advogados, né? Que hoje tem 210 colaboradores e muito, né, em linha com o que a gente está conversando agora, tem um foco muito importante na parte de tecnologia, né? Legal, é isso que a gente quer saber. Tem esse vinho, porque hoje você não consegue, né, falar de tributo sem falar de tecnologia. Controles. Né? A gente hoje não tem produtos de tecnologia para vender, né? A gente não vende software, mas a gente usa muita tecnologia para apoiar os nossos colaboradores, né, os demais sócios, na execução dos trabalhos de confrontação de obrigações acessórias, levantamento de créditos e tudo mais. Né? Então, de cara aí já deu para entender, né, toda essa trajetória, que não foi curta, né? Enfim, começou em Campinas, trainee, saiu, teve uma experiência fora do país, que eu quero saber depois como foi isso. E hoje é sócio aí de uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, realmente é conceituada, tem muito respeito nesse sentido. Então, muito legal, cara. Bacana mesmo. Foi uma trajetória bastante complexa, né? Com muitos desafios, com muito trabalho, né? Mas que tem chegado aí num ponto de bastante satisfação. Legal. Graças aos meus sócios, né? Que tem feito com certeza. Bastante pelo grupo como um todo, né? E cada vez a gente vê, né, que a soma mesmo de pessoas com o mesmo objetivo é o que potencializa aí a coisa, né? O foco, né? Determinação, o mesmo rumo, né? Focado em atender bem o cliente, né? Em resolver o problema do cliente. Muito mais do que você pensar numa ação judicial ou num levantamento do crédito ou numa reorganização societária, é entender a demanda do cliente, né? Exatamente onde está doendo, e aí colocar as pessoas certas que estão ali à nossa disposição, os nossos sócios, para resolver aquele problema específico. Né? Porque às vezes, quando você tem uma empresa, um escritório do tamanho da RVC, você tem pessoas que têm especialidades diferentes. Né? Então, a cada demanda, a cada cliente, a cada problema, você tem que, junto com os demais sócios, debater internamente, debater com o cliente, entender o escopo daquela situação. Monta um comitê ali forte, né? Para poder atendê-lo da melhor forma possível. Né? Legal, bacana, hein? Não, e aí, conta um pouco dessa história. Eu achei que você era de São Paulo, você nasceu em Campinas, então? Não nasci em Campinas. Eu nasci em São Joaquim da Barra. Meus pais mudaram para Santa Rita do Passa Quatro. Nossa, eu já conheço. Quando eu tinha 4 anos, ali na região de Ribeirão Preto, né? E eu vivi lá. E seu pai era contador? Já vem dessa? Não, era advogado? Meu pai que comerciante. Comerciante? Nato, né? Nessa época ele veio porque ele tinha comprado uma padaria, ficou com ela até para se aposentar, fez diversos outros negócios, indústria de papel, fez então também... daí que vem já a parte comercial, essa parte né? comercial, teve loja de imóveis, teve alguns empreendimentos, aposentou, teve 4 filhos, né? Hoje nós somos em 4. Uma irmã que mora na Alemanha, um irmão e 2 irmãos que moram aqui em São Paulo, um em Alphaville e outra aqui em São Paulo. E eu, que também estou em São Paulo agora, né? Fiquei em Santa Rita até os 17 anos, quando eu mudei para Campinas. Foi para fazer a faculdade. Eu acabei na época passando em economia na Unicamp e direito. Aí já começam algumas histórias engraçadas, né? E direito na PUC de Campinas. Você Passei nas duas, comecei as duas para decidir o que eu queria fazer, né? Com 17 anos, ser uma criança praticamente. E no fim acabei fazendo as duas o tempo todo. Você terminou as duas? Terminei as duas. Economia eu fiz em 4 anos, de direito em 5 anos, né? Eu ficava o dia inteiro na Unicamp. Caramba, fora da curva, hein? Eu entrava na Unicamp 8 da manhã e saía 6 da tarde, em média, né? Aí pegava o ônibus, lá em Barão Geraldo, para quem conhece Campinas sabe o que eu tô falando, ia até a PUC Central, lá no Pátio dos Leões,
onde eu fazia faculdade de Direito das 7 da noite até as 11. Você se internou na faculdade, então. Fiquei nessa 5 época. anos nessa correria. E no Seu pai te quinto ano eu tava apoiava? trabalhando. Seu pai apoiava? Meu pai apoiava, né? Porque a Unicamp era uma universidade estadual Sim. e a PUC era particular, né? Só que aí meu pai me ajudava a pagar a PUC. Foi um rolo, né? Porque com 4 filhos, todos estudantes praticamente, um irmão fazendo medicina numa fundação, a minha irmã fazendo cursinho. Então foi uma época bastante... Teve que vender pãozinho lá. Bastante complexa, né? Que suou a camisa, né? Hoje eu, como pai de 2 crianças, eu sei o tanto que ele ralou pra... Ele e minha mãe, logicamente. Quando a gente é pai, a gente lembra, né, cara? Ele e minha mãe trabalhava de sol a sol pra poder pagar essa Sua mãe também trabalhou com ele lá, né? Minha mãe professora, deu aula há muito tempo para ensino primário, né? E também trabalhava com ele na padaria, né? Caramba. Então foi essa correria aí para se formar. Me formei e aí nessa época eu me formei e já comecei a trabalhar na Arthur Andersen. Aí eu comecei a pagar os meus... Aí já assumiu. Aí já assumi, né? Assim que eu tive conta. Porque como eu estava na Unicamp fazendo integral e fazia também a PUC à noite, eu não tinha tempo de trabalhar. Então foram os 4 primeiros anos eu me dediquei full time ao estudo. No 5º ano eu já tinha terminado a Unicamp e aí eu já comecei a trabalhar. Aí só uma dúvida, você acordava que horas pra ir e chegar a que horas? Eu acordava umas 6 horas, pegava o ônibus lá no centro de Campinas, onde eu morava, e ia para Barão Geraldo. Ficava lá o dia inteiro, almoçava e jantava na Unicamp. E normalmente pegava o ônibus ou pegava carona com alguns colegas que moravam no centro, né? Para poder voltar para fazer a faculdade. E aí chegava em casa só final. Aí chegava em casa 11h30, meia-noite, quando não parava num dormia bar com 5, os amigos 4 pra horas tomar uma só? cervejinha, né? Não pode faltar, não pode faltar, né? Ninguém Estudante ferro, na né? época também, né? Entendi. Então dormia 3, 4 horas por dia aí. 3, 4 horas todo dia, com muito estudo na época. Não tinha EAD na época? Não tinha home office? Disso, não tinha. Meu primeiro e-mail, né? Na época, eu comecei a Unicamp em 95. Meu primeiro e-mail foi no 2º ano de faculdade. Nem conhecia e-mail. Não existia e-mail, né? Fui conhecer o e-mail, aqueles e-mails em MS-DOS e tal, que era só interno até, nem lembro direito. Fui conhecer no 2º ano, em 1996. E aí que você... E aí a gente começa a trabalhar, né? Começa a entender. Aí logo começa a sair aqueles chats lá do UOL, lembra? Aquele UOL. Sim, depois MSN. E aí a gente foi se inteirando com a tecnologia, né? E aí não parou mais, né? Caramba, que rotina pesada, hein? E aí depois, essa empresa Arthur, né? Que você Arthur falou, Andersen. ela... Era de Campinas? Não, ela é uma empresa multinacional, né? Sim, mas a unidade dela era em Campinas? Ela tinha unidades no Brasil inteiro, nas grandes capitais. Em São Paulo, tinha em Campinas e, se eu não me engano, tinha em Ribeirão. Não lembro se tinha em Ribeirão na E aí época. Você foi trabalhar na de Campinas? Eu fiquei na de Campinas enquanto eu estudava, né? E o Paulo Pinesi, que foi o sócio da época, tenho até que agradecer ele, porque ele teve muita sensibilidade na época, porque eu trabalhava, eu fazia Unicamp e eu comecei a trabalhar na Arthur Andersen, ainda fazendo Unicamp. Então, no meu último ano da Unicamp, eu estudava na Unicamp, fazia TCC, essas coisas, né? Monografia na época. Trabalhava 3 vezes por semana e ainda ia para faculdade à noite. Então, o Paulo Pinesi me aceitou trabalhar na Arthur Andersen, ainda fazendo a Unicamp e me liberava 2 vezes por semana para atender as aulas da Unicamp para poder continuar o curso. Foi muito bacana essa época. E aí você ficou um tempo lá até... Aí eu fiquei de 98 até 2000 e pouquinho, e depois eu já embarquei numa nova aventura aí, que foi quando eu resolvi abandonar tudo no Brasil, porque eu já tinha me formado. E aí, como foi isso? Essa parte foi interessante, porque eu tinha me formado... Mas você tinha tudo pra seguir uma carreira linear ali, né? Tudo. Estágio, Paulo tava gostando de você. Paulo Pino, todo mundo gostando, tava fluindo, tudo bem. Aí você falou, vou lascar aqui, eu vou mudar a rota. Desde a época da faculdade, né? Eu fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, aquela correria, não tinha tempo pra mim, desce, monta em busão, né? Aquela história toda. Chegou uma época, minha irmã tinha ido pra... Minha irmã era um pouco mais velha, já tinha ido morar... Ela tinha formado aqui na USP, tinha ido morar na Alemanha. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, não, quero isso também. Quero sair do Brasil e vendo a vida que ela estava levando lá, de esforço e tal. Eu falei, não, vou formar e vou
cair na estrada, né? E Quando assim, você é novo, na época de 23 anos, eu falei, eu vou me aventurar, depois eu volto. E foi isso. cara e coragem? Mas como foi isso aí? Eu me formei no Ela te final de apoiou, no 99. Eu me formei no final de 99 e logo em março eu já pedi demissão. E ainda fiquei mais um tempo ainda para terminar as coisas que eu tinha me comprometido, porque naquela época os projetos eram grandes, né? Porque tinha bastante gente envolvida nos projetos. Você ficava internado nas empresas 3, 4 meses. Então não dava, né? Até pela responsabilidade, não dava para você pegar e sair e deixar na mão, porque você tinha muito conhecimento do que estava acontecendo. Então eu pedi em março, eu pedi demissão e combinei ficar até julho, agosto. E aí eu fiquei mais 3 meses, entreguei tudo que tinha que entregar. E aí eu comecei a me organizar pra E aí sua irmã já estava lá? Minha irmã tava lá, mas eu não fui pra lá, né? Ela não... Eu fui... Quando eu montei no avião... Aliás, eu comprei... Minha irmã, a gente tem passaporte italiano, né? Pela família e tal. E minha irmã já morava lá. Então eu tinha organizado o meu passaporte italiano, então eu comprei a passagem só de ida. Porque quando você tem uma descendência europeia, né? Você não precisa comprar... Hoje, se você um brasileiro quiser ir para a Europa, ele tem que comprar passagem de ida e de volta. E de volta. No meu caso, eu não precisei. Então, como eu não tinha dinheiro na época, eu só comprei a ida. Foi ótimo. Eu falei, vou com a ida, depois eu me viro com a volta. Então, foi o desafio assim? era esse, foi assim. E uns trocos no bolso para não... Eu fui completamente sem dinheiro. Embarquei aqui em São Paulo, desci na Alemanha, primeira vez que eu tinha ido para a Europa, nunca tinha saído... Já tinha saído do Brasil aqui na América do Sul, mas não tinha saído para fora, para a Europa. E aí foi quando eu falei para minha irmã que eu estava indo, comprei a passagem só de ida, ela me esperou, fiquei uns dias na casa dela e já embarquei. Na verdade, a gente marcou uma viagem, a gente combinou. Ela e o meu cunhado na época, né, meu cunhado aqui até hoje, decidi falar, então se você vai morar na Inglaterra, a gente vai fazer uma viagem pela Europa e te deixa lá em Londres. Tá, aí a gente foi de carro, foi muito legal, porque eu já fui conhecendo a Bélgica, passei ali Falou, vou ficar por França, aqui e tal. E atravessei o Canal da Mancha, foi muito legal. E aí eu fui pra... Ele tinha ligado para um amigo meu que morava em Londres, e ele me recebeu na casa dele por 3 dias, e aí eu me virei, né? Eu já arrumei um lugar para morar, arrumei paguei 1 mês de escola na época, né, de inglês, porque eu não sabia nada de inglês, zero. Não sabia nada, zero de inglês. E me virei. Aí foi engraçado. Você trabalhou de que lá? Como foi? Conta aí. Então, foi engraçado esse começo, porque eu não falava nada de inglês, nada, zero. Nem pedi um copo d'água. Topeirão ali, tava... Topeirão. E esse meu amigo me deu me falou, pode vir aqui, daqui eu já te dou umas dicas, você vai se virar, né? Cara, logo na Alemanha. Não, na Bélgica, isso? Não, isso na Inglaterra já. Ah, na Inglaterra. E aí eu encontrei essa escola, fiquei 1 mês, arrumei uma casa de uma senhora lá e fui morar com ela 1 mês. Então eu tinha o dinheiro para passagem, tinha gastado uma boa parte do dinheiro para ficar na casa de uma senhora por 1 mês e tinha comprado a escola por mais 1 mês. Acabou. Porque na minha cabeça, naquele momento, eu falava, vou chegar lá, arrumar emprego e tal. Os dias estavam contados. E vou me virar, né? Só que foram passando os dias e eu falei, cara, tô enrolado aqui. O que eu vou fazer sem dinheiro nesse país, né? Aí no começo, eu montei uma estratégia. Logo na primeira semana que eu percebi que não ia ser do jeito que... Achou que não ia ser tão fácil? Que ia ser tão fácil. Eu falei, cara, eu tenho 1 mês pago. Eu vou fazer o seguinte, já que eu não tô conseguindo... Porque eu saí a primeira semana, saí procurando emprego e nada de emprego. Currículo, porque tal. Eu não conseguia nem falar, ninguém me entendia. E aí eu falei, vou focar. Como que foi isso? Foi muito louco, porque eu falei assim, eu preciso montar uma estratégia. Na primeira semana que eu percebi que eu tava na escola, só estrangeira, uma escola para estrangeiro, o pessoal lá, tudo nível básico, tal, o pessoal falou, cara, sem falar inglês, você não vai sair do lugar, aquela história toda. Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma imersão. Então eu ia pra escola, voltava e ficava nos livros, estudando, em jornal, tal. Então em 1 mês, mais ou menos 1 mês, eu consegui eu saí do 0 para 10%. Só que com esses 10%, eu já conseguia me relacionar com algumas pessoas. Bom dia, boa tarde, bom boa dia, noite. já conseguia saber onde tinha o pessoal, né? Os brasileiros normalmente já te indicam onde tem os empregos para garçom, para barman, para limpar banheiro, lavar prato, esse tipo de coisa. E aí você pega, então me leva lá, me apresenta. Aí você começa, né, se virar, né? E aí teve um dia que eu fui lavar, na época, foi o primeiro emprego meu. Eu fui lavar um dia, eu lavei, 12 horas de prato para ganhar
10, 12 euros, libras, libras, né? E cara, tô enrolado, mas pelo menos eu consigo pagar o transporte. Falei, pra semana que vem eu tenho transporte, né? Então assim foi. E aí o que aconteceu, né? Chegou um dia que eu tava bem desanimado, aí eu sentei assim em Oxford Circus, que é a principal avenida lá, né? Quase, é como se fosse a Paulista aqui. E falei, cara, daqui eu não volto. Você já vim na loucura. Cheguei até aqui, já. Na loucura eu não vou voltar. Eu não volto. Quem chegou até a passar pela cabeça. Eu não desisto, né? Porque você tá lá, você fala, o que eu vou fazer aqui? Sem dinheiro, quebrado, né? Sofrimento, ninguém te entende. Sentei naquela Oxford Circus e falei, cara, daqui eu não volto. Peguei naquele dia, fui na escola, comprei mais um ano com o resto do dinheiro que eu tinha. Falei, agora vou ter que me virar. Você tava nessa dúvida. Ou pego o dinheiro pra comprar passagem de volta, ou eu pago... Ou eu pago a escola e me abraço aqui, né? E foi assim, aí eu fui pra escola, falei, agora... Fui lá, comprei mais um mês, né? Porque a escola, não sei como é hoje, mas a escola tinha alguns parceiros, né? Algumas senhoras, alguns parceiros que alugavam o quarto para estudantes estrangeiros. Então, se chegava na escola, pelo menos é o caminho que eu consegui descobrir naquela época. Chegava na escola e falava, eu queria mais um mês de moradia. E escola. Só que eu fui lá e paguei um ano de escola e mais um mês. Falei, agora, nesse um mês, eu vou me internar de novo e vou... Lavar prato, vou fazer o que tem que... Só que aí começou a sair, né? Começou... Porque depois de um mês, você já começa a fazer algum amigo. Aí você inglês começou a fluir. Começa a fluir. Macarrônico, mas começa a fluir. Aí você conhece uma pessoa que fala, cara, vamos lá, vou te apresentar. E aí começa a fluir. E aí o dinheiro começa a entrar um pouquinho, mas você já paga. Aí eu consegui juntar o dinheiro para pagar mais um mês. Aí você trabalhou de quê depois? Foi pegar... Então, nesse começo, eu comecei trabalhando de dishwash, né? Que é lavador de prato. E também de garçom, né? Lá na Inglaterra tem muito, não sei, aqui no Brasil deve ter também, mas eu não conhecia aqui. Tem muito de você trabalhar por função, né? Então, vai ter trabalhos na terça, quarta e quinta. Aí você vai lá, se inscreve nessas agências e a pessoa te liga e fala, tem tal horário, que era tudo por telefone na época, né? Tem tal horário, não tinha aplicativo, nada, né? Tem tal horário de terça-feira, das 10 da manhã à meia-noite. Aí eu falava, pode me colocar. Aí você montava a escala. Aí eu montava a escala com eles, anotava na minha agendinha, porque na época também não tinha celular e tal, né? Eu não tinha, pelo menos, que era dos anos 2000, ali, 2000 e pouquinho. E eu anotava, montava minha escala e aí começou a fluir, porque aí você faz uma função, você já conhece a gerente que cuida da função. Não sei o quê, e aí ela já vai função. te encaixando. E aí eu comecei a trabalhar bastante. Aí eu comecei a trabalhar e pagar minhas contas, aí começou a aliviar, né? Aí depois de um certo tempo, eu fui morar com uma família alemã, cuidei das crianças ali logo no começo, morei com eles um tempo, foquei nos estudos. E assim foi. Caramba, foi um período... foi 2 anos, assim. Eu fiquei 3 anos no total, mais ou menos, na Europa, e 1 ano e pouco, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, acho que foi na Inglaterra, e o restante eu mudei para a Alemanha. Porque quando eu percebi que eu já estava falando bem inglês e tal, né? Não fluente, mas falei, cara, agora tá ficando monótono já, né? Começou Trabalho, casa, escola, cuidar de criança, tal. Aí eu falei, agora eu vou embarcar para outra aventura. E aí? E aí eu falei, tô indo pra Alemanha, né? A minha irmã morava em Colônia, né? E eu falei, não vou morar com a minha irmã, eu vou morar em Munique. Pus na minha cabeça. Eu já sobrevivi aqui Porque eu queria aprender outra língua, né? Já tô aqui, eu não vou voltar. Eu vou aprender outra língua. Aí eu pensei no francês, pensei no italiano, falei, vou aprender o alemão, né? E aí um dia eu fiz uma... Foi engraçado, porque eu falei pro pessoal, pros brasileiros que eram meus amigos, alguns são amigos meus até hoje, alguns estão aí morando lá ainda, outros morando no Canadá, pessoas do mundo inteiro, né? Você acaba conhecendo... Tem amigos meus que estão na Austrália, então cada um foi pra um canto, né? E eu falei pro pessoal, essa época a gente fazia, porque nessa época você trabalha muito, você também fazia muita balada também, né? Então a gente tinha uma turma que fazia muita balada lá em Londres e tal, né? Era o início da época das raves e tal, então a gente tava bem nesse circuito. Fundou, né, as raves, né? Bom, anyway. E aí, eu falei um dia pro pessoal, cara, vamos fazer uma festa de despedida, porque na época eu ia de avião ou ia de busão, né?
atravessar o Canal da Mancha para Alemanha. Eu falei, vamos fazer uma festa em Victoria Station, minha despedida. E pus isso na cabeça. Despedida do Jarbas. Despedida do Jarbas. Pus isso na minha cabeça e comecei a convidar todo mundo que eu conheci. Não, vai ter minha despedida no dia tal, vamos lá, vai ser Victoria Station. Porque lá cada um leva a sua bebida, né? Todo mundo faz festa em praça e tal. Rapaz, fomos para aquela... No dia que eu cheguei naquela festa, tinha 50 pessoas lá, fizeram uma festa no meio da rodoviária. Foi a coisa mais engraçada do mundo. Caramba! E aí, tal, foi muito engraçado. Causou lá. Causamos, ninguém entendia nada, né? Aquele monte de gente. E aí eu voltei do ônibus e todo mundo falando tchau. Aí tava todo mundo bêbado nessa hora, porque começou uma festa cedo. E era uma festa que ia durar. E eu depois falei assim, depois eu vou atravessar o canal de madrugada e vou dormindo, né? Então a gente fez uma festa, tipo, umas 5, 6 horas de festa, né? Cada um levava sua cerveja, aí entrei no ônibus, atravessei. Nossa, dá até vontade de ficar, né? Bêbado, atravessei bêbado do Canal da Mancha, cara. Caramba! E assim foi. Aí aí fui direto, fiquei uns dias na casa, uns 2 dias, e fui direto pra Munique, né? Aí Munique tinha um amigo meu de infância, que hoje mora nos Estados Unidos, que tava lá. Eu liguei pra ele, falei, ó, eu tô chegando aí, vou ficar uns 2, 3 dias na sua casa e vou me virar de novo, né? Aí assim vai, né? E foi assim. Aí no fim eu acabei ficando, acho que uma semana na casa dele. E aí um dia, numa sexta-feira, eu falei pra ele, né? Ô, Gustavo, se eu não voltar hoje, ou eu volto empregado ou eu vou tomar um fogo. Sexta-feira, não vou procurar nada, eu vou descobrir um bar lá no centro, porque ele morava numa cidadezinha pertinho de Munique, bem... Lá é tudo trem, né? Uhum. E eu falei, se eu não voltar, você não se preocupe, porque eu vou tomar umas cervejas em algum lugar. E ali já tava mais estabilizado, já tava... eu já tinha dinheiro, né? Já não tava tão ruim. Tinha se preparado um colchãozinho pra fazer... Já tinha preparado um pouquinho. E falei, agora eu vou curtir outros do lado... E aí, como que você voltou lá com o Gustavo? Eu cheguei, cara, e esse dia eu tinha saído com essa determinação. Falei, cara, sexta-feira, se eu não voltar, eu volto amanhã, porque eu tenho os horários dos trens, né? Uhum. Falei, cara, se eu não voltar, não se preocupa que eu vou me virar e vou dormir em algum lugar. Tinha só o corpo naquela época, né? Eu tava na casa dele. Eu vou sair na noitada de Munique e se eu não voltar, amanhã cedo eu apareço sair. Beleza. Só que o que aconteceu? Eu saí e encontrei um dono de um bar, que depois virou um grande amigo meu. Depois eu conto a história dele também, se você quiser. Um francês que falou, cara, é hoje, já pode começar a trabalhar. Já comecei a trabalhar a noite inteira no bar. E já saí com o pessoal do bar. E fiquei pra rua. Então você fez as duas coisas. Eu fiz as duas coisas. E ele super preocupado comigo, porque eu não chegava. Ele falou assim, porra, o cara tomou um porre, né? Caramba. E no fim das coisas, eu tinha trabalhado a noite inteira, tinha saído com o pessoal do bar, porque o bar fechava 1h da manhã, saímos, fomos pra noitada. No dia seguinte, eu fui, na hora que abriu o trem, 5, 6 horas da manhã, fui pra casa e voltei depois pra trabalhar no sábado, umas 4 da tarde. E nesse dia, esse cara que era dono do bar falou, cara, eu tenho um lugar pra você morar. Então, em 2 dias, na sexta e no sábado, você deu um... aí eu fui morar num sótão aquelas casas, né, que é tudo assim, né? Fui morar, tinha um banheirinho e tal, cara, arrumei um apartamentozinho pra mim. Ele falou, você pode ficar aí. Falei, beleza, é aqui que eu vou ficar. Caramba. Aí eu fiquei lá em Munique. E você não se enroscou com nenhuma cara, tinha uns amiga? rolos, cara, tinha uma enfermeira lá que abalou um pouquinho. Quase que te segurou lá. Mas eu não tava na pegada na época, eu tava na pegada da curtição. Né? Eu tava 23, na época eu tava com 24. E quando você tava lá, você já tinha certeza que você ia voltar pro Brasil? Ou você até chegou a pensar, não, acho que capaz... Cara, teve uma época que eu pensei bastante em ficar por lá. Quando começou a dar bastante certo, tava ganhando dinheiro, porque... Quando você ganha em euros, né, cara, você começa a ter uma vida boa. Aí você olha as vagas do Brasil, aí você olha que você começou aquela... E tem outra coisa, né, eu tava no centro da Europa ali já, né, então eu tava viajando muito. Nessa época, quando eu tava morando em Munique, eu já tava com dinheiro, trabalhando, com casa e com dinheiro, porque eu ganhava muita gorjeta lá e ganhava bem no restaurante, no bar. Então eu juntava bastante, e a partir daí, foram dois momentos diferentes, né. O momento de Londres foi um momento de conhecimento, de entender... Pedreira, quebrou pedra, né? Tinha festa, mas era sofrimento junto, sabe? Porque ralação, trabalhava 12, 14 horas por dia. Na Alemanha eu já tava com dinheiro, tava trabalhando num bar, com horário fixo, então eu sabia lá, eu ia entrar às 5 da tarde, saía... Então não tinha aquela correria de precisar de novo emprego, você não sabia onde estava no dia seguinte. Então eu juntava dinheiro e aí eu viajava, né? Todas as folgas eu tava indo pra Hungria, tava indo pra Áustria, tava indo... Entendeu? Legal, então, maravilha. fui pra Itália, França. Quantos países você conheceu ao todo?
Nessa época, não sei te falar. Hoje, eu fiz uma conta do dia, eu acho que tá com 40, 41 países. Rapaz! É. 40. Tem É país, hein? uma prioridade que eu sempre determinei pra mim, né? Que agora com 2 filhos, né, dá uma segurada um pouco, né? Tem a questão de escola, responsabilidades, Sim. tem a questão da RVC e tal. Mas naquela época e nesse período todo que eu tava na Price aqui também, minha prioridade, né, era bastante viajar, né? Então eu fiz várias viagens para diversos países, né? Fui até o Japão, fiz o trem da Transiberiana, lá em Caramba, Vladivostok, que sempre foi um fez. sonho meu, fui até lá, Pô. fui pra China, fui pra Hong Kong, onde mais? Fui pra Rodou. Coreia do Sul E nessa época. e a Europa como um todo, né? Nossa, eu A viajei Europa você muito. resetou, né? Não Na teve jeito. Europa, poucos países E aí, eu qual foi o conheci. ponto de partida pra falar, não, tem que voltar? Então, nesse momento aí, eu tava pensando bastante em ficar, né? Porque tava ganhando dinheiro, mas aí tinha sempre aquela questão, pô, formei 2 faculdades, economia, direito, Ah, tá, vou ficar e aqui, aí garçom. ganhava bem, mas eu sabia que eu tinha um momento que eu precisava retomar essa minha carreira, né? E acho que eu fiz o certo. E aí, antes de você falar dessa volta, que agora ficou curioso, né? A galera quer saber, os bros querem saber por que que o Jarbas voltou pro Brasil, né? Tava dando tão certo lá na Europa. Vamos falar um pouco aqui sobre a nossa formação, que vai acontecer em janeiro. E a gente vai chegar já no tema da tecnologia. Então a gente abriu umas turmas agora para janeiro. É uma turma, né? Uma primeira turma agora para janeiro. Da nossa formação Full Stack, do método Vivendo de Programação Full Stack. É um método que aí ao longo desse ano, igual eu estava conversando com você, né? A gente validou, formatou, porque a gente sabe construir tecnologia na MFX, a gente tem todos os nossos especialistas, mas ensinar é uma arte diferente. Então, ao longo desse ano, a gente trabalhou muito nessa curadoria do conteúdo e pro ano que vem a gente está muito entusiasmado, começar em janeiro com essa nova turma. Então, ao longo de 6 meses, formação Full Stack, do front-end ao back-end, passando as principais linguagens de programação, desde JavaScript, React, Node, Python, tudo que você precisa saber para se dar bem no universo da programação. Então, tem um QR Code aqui na tela, não sei se aqui ou aqui. Acessa aí para mais informações, fala com um dos nossos especialistas que ele vai te auxiliar. Clica aí, bro. E esse curso seu é 100% presencial? Como 100% presencial, Bacana. aqui no laboratório. Ah, interessante. É o diferencial hoje, né? O presencial agora passou a ser um diferencial, e principalmente para quem tá aprendendo, às vezes Ter um mentor ali cuidando, né, do passo lado a a passo lado, faz diferença, a né? gente vê a diferença, entendeu? Então, Bacana. hoje é só pra galera de São Paulo, né? Pros bros que são de fora, né? Apesar de a gente estar aqui em cima do hotel Ibis, tem toda a facilidade, mas hoje é presencial aqui. Não, bacana. Muito bom, E parabéns aí pelo legal, curso. bacana. Depois a gente fala mais um pouquinho do projeto. E aí, tô curioso, como foi essa volta? Então, aí, tentando lembrar as datas aqui, né? Só pra fazer, tô tentando aqui fazer um cronograma aqui, né? Um histórico, né? Do que foi essa vivência. Eu voltei em 2003 porque aproveitei a minha irmã, que morava na Alemanha, resolveu casar no Brasil. Então ela falou, olha, em janeiro ou fevereiro eu vou estar no Brasil, eu queria que você estivesse lá. Fui padrinho de casamento dela. E foi quando eu voltei, e voltei também naquela filosofia de vou lá ver o que está acontecendo, porque fazia 3 anos. 3 anos que eu não vinha Aí pro você pediu Brasil. as contas lá? Não, aí quando chegou essa definição de voltar pro Brasil, porque lá assim, né, não fazia sentido eu ficar lá sem saber se eu ia voltar ou não, né? Então eu falei com esse meu amigo, que depois virou meu amigo, eu posso contar a história dele, que eu acho que a história dele é fantástica. Legal. Eu falei com ele, ele falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, você vai, a gente fecha aqui, porque eu trabalhava com carteira assinada, tudo certinho lá, né? A gente fecha aqui, quando você decidir voltar, a gente conversa de novo e ponto final. Eu falei, então tá bom. Então, aí eu terminei o trabalho lá em dezembro, ou começo de janeiro, e aí eu vim pro Brasil, pro casamento da minha irmã. E nisso, aí a ideia era sentir o terreno, ver o que era e tal. Nisso eu fui convidado pelo pai de um amigo meu para conhecer o escritório de advocacia aqui em São Paulo, tá? Ficar um tempo. Aí eu trabalhei nesse escritório um período, acho que foi 6 meses, 1 ano, alguma coisa assim. E depois a vida começa, né? São Paulo, aí você começa uma outra dinâmica, né? A responsabilidade do trabalho, clientes. Aí eu comecei a perceber, e aí eu já estava no meu perfil de verdade, né? De advogado, né? Trabalhando ali, e também na área tributária, que eu sempre estive atuando. Então começou a fluir. E nesse fluir, acabou que um amigo meu me indicou,
na PwC e eu acabei passando. Aí mudou um pouco o histórico, acabei seguindo pela E PwC. você já entrou, assim, pela porta da frente lá na PwC? Eu entrei Não. como consultor, né? Na época, Já. na época não sei como é hoje, mas tem vários níveis de carreira. Eu entrei como consultor e aí não parou mais, né? E isso é Aí bom, comecei a isso é trabalhar, ótimo, é legal. trabalhar e não parava mais, né? E aí dando muito suporte à auditoria, né? Procedimentos, esse tipo de projeto. E a gente vai aprendendo, E aí você já né? voltou pra São Paulo, né? Que aí não é mais Campinas. Aí eu já voltei para São Paulo. Alugou um espaço. Aí Aí, você já tava craque já, né? isso aí foi tranquilo, né, cara? Depois de uma vivência dessa fora do Brasil, você acaba pegando o jeitão, né? Aí eu acabei morando com os amigos e tal, né? E foi uma época muito interessante também aqui, porque foi uma época de muito crescimento profissional, né? Conheci muita gente me ajudou, né? E muitos profissionais que hoje eu tenho muito carinho. E também vida nova, né, cara? E aqui É. eu já estava na minha profissão, então não tinha aquele peso na consciência de não estar na minha profissão, né? Tava tocando a minha profissão, curtindo a vida ainda, né? Nessa fase dos 20 aos Sim. 30 anos, É que você tinha estudado 5 anos, 2 faculdades, né? eu Pra tava numa jogar no fase... ralo lá. Por Exatamente. mais que estava bom, né? Exatamente. E aí fiquei... eu fiquei 14 anos na PwC, né? Até eu virar gerente 14 sênior anos. e tal, e receber esse convite de ser sócio do escritório. Nesse meio do caminho, por incrível que pareça, fiz mais uma faculdade. Você tá brincando? Fiz faculdade de contabilidade na Caramba. PUC. Comecei, era uma faculdade interna dentro da Price, e no fim eu acabei formando na PUC aqui de São Paulo e peguei o diploma lá na PUC mesmo, né? Então eu tenho hoje 3 formações e uma pós-graduação. Você não quis seguir depois... Ah, você fez pós ainda? Eu fiz uma pós em Direito Empresarial. Ah, você não quis seguir mestrado? Você falou, não, vou fazer eu várias... cansado já, cara. Eu tô faculdades. pensando agora, né? Agora que meus filhos já estão um pouquinho mais velhos, um com 9, eu tô com 5. Passou aquela fase mais crítica, tô pensando em voltar agora pro meio acadêmico. Tô ainda tentando ver se eu vou ter coragem de voltar, né? Mas eu sinto falta hoje de alguma coisa nesse sentido. Talvez eu faça um mestrado. Você gosta de estudar, então? Ou se não, eu penso talvez também começar a dar aula também, né? Ah, isso é ótimo. Não ainda... Como a gente começou, né? O escritório tem 7 anos. Esses últimos 7 anos eu foquei muito, estou focado bastante no desenvolvimento da demais empresa, sócios, né? No desenvolvimento da empresa, e nas competências, atender os clientes. Então, tá nesse E aí, no meio do sentido. caminho, foi onde você conheceu a Nath. Conheço aí a nossa parceira, a mulher dele é sensacional, a Natália. Um beijo, ela deve estar assistindo, vai estar assistindo aqui. Com certeza. E aí teve as duas bênçãos aí. A Natália é uma história engraçada, porque eu já a conhecia antes, né? Antes você da conhecia. PwC. Porque ela trabalhou comigo na PwC, ela trabalha lá até hoje. E por coincidência da vida, ela acabou trabalhando na PwC e a gente nunca teve... Ela era amiga da minha irmã e a gente nunca teve uma relação muito próxima. Entendi. Mas quando ela veio para a PwC, teve uma época que ela... Imagino lá, não sei direito, porque ela tinha os namorados dela, eu tinha as minhas namoradas. E uma época coincidiu de eu estar solteira, ela também. A gente marcou com alguns amigos de sair. E começamos a sair e deu certo. Estamos juntos então. até hoje. Ah, legal. Já faz 10 anos. 10 anos. Acabamos de fazer uma viaginha gostosa aí para aproveitar. Porque agora você falou, agora estão tão grandes as crianças, né? Já dá pra voltar a fazer as viagens, né? Já dá sim. Essa última foi uma viagem para comemorar 10 anos de casado. A gente fez uma viaginha e deixamos as crianças com o meu sogro, com a minha sogra. Então, muito bom, bacana. Acho que a galera já deu pra entender aí um pouco da história do Jarbas. E agora, acho que uma questão legal pra gente trazer, por mais que você não queira ficar entrando nas regras do tributário, né? Dá uma visão geral pra gente de como funciona, né? O que faz hoje alguém na sua posição, à frente desses projetos aí tributários. Do ponto de vista empresarial, né? Só voltando um pouquinho, né? A minha formação toda foi na área de tributação, né? E a tributação hoje no Brasil ela é bem complexa, você sabe, né? E a gente divide no nosso meio, a gente divide em algumas áreas, alguns segmentos. A gente tem os tributos diretos, tributos indiretos, tem, né, comércio exterior, tem diversas áreas. Eu atuo particularmente na área de tributos diretos, focado ali em imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS para pessoas jurídicas, né? Então, o meu trabalho hoje, além de tudo que eu já fiz em relação a suporte a projetos de auditoria, quando eu estava em Big Four, que era a empresa de auditoria, hoje
eu sou muito focado em levantamento de créditos, em organização societárias, projetos específicos, né? Então, a cada demanda, né? Isso é só o que eu faço, né? A cada demanda a gente vai entendendo as dores do cliente e chamando as competências que tem que E aí, colaborar, né? Mas o escritório, só para dar uma overview, o escritório tem hoje diversas áreas, né? Mas a gente tem focado bastante na parte de legal, né? O contencioso ativo, o contencioso passivo. A gente tem bastante questão de defesa administrativa, defesa judicial, né? Suporte à fiscalização. Não é uma área que eu atuo diretamente, mas a gente, o escritório, tem focado bastante nessa frente. E tem um cliente, às vezes, que nem sabe da dor, né? A maioria, né? A maioria não sabe. A maioria não sabe. Não a maioria, mas às vezes o cliente sabe da dor, mas ele não sabe exatamente como ele vai tratá-la, né? Acho que esse é o ponto. E não é difícil para você vender um serviço que a pessoa não consegue visualizar? Você tem que definir claramente, né? Capturar. Normalmente a gente faz uma, duas, três reuniões com o cliente para entender, né? Quando é um cliente que você já tem uma certa rotina, né? Você consegue já, até pelo conhecimento e a sua proximidade com a administração, você consegue entender já capturar um pouco o que ele está precisando, né? Agora, quando é um cliente novo, normalmente a gente faz uma, duas, três reuniões de apresentação do escritório, de entendimento da necessidade do cliente, para poder fazer um escopo bem delimitado, né? Para você entregar exatamente aquilo que ele precisa, entregar aquilo que ele está esperando. E esse entregar aquilo que ele está esperando, às vezes nem ele sabe direito o que ele está esperando. Então você tem que, às vezes, dar exemplos. Falar, isso aqui que eu estou te apresentando vai te levar para isso. É isso que você está esperando? Ah, não é bem isso. Então vamos por aqui. Então você acaba indo contornando, dando o contorno né, do escopo para que o cliente, ao final dessas reuniões de entendimento, ele saiba exatamente o que ele vai receber, né? Para não ter nenhum conflito, nenhuma discordância entre aquilo que você está vendendo e aquilo que ele está comprando. Né? Acho que é muito parecido com o mundo da tecnologia. O mundo da tecnologia também, né? É bem isso. Talvez o seu caso seja um pouco até mais complicado que o meu, né? Porque você vislumbra ali, né, uma série de soluções, funcionalidades, para depois entregar. É bem nessa pegada mesmo. Não, bacana, legal. E aí, eu acho que vale a pena a gente comentar, que aí fazendo esse paralelo, né, que eu acho que é um dos eventos que a gente participou aí nas últimas semanas. Foi bem legal. Que foi muito legal, por sinal, né? É um Meta Indústria, é um projeto que está acontecendo, né? Um incentivo aí da BDI. Junto com a SPI, junto com a SPI, que a galera de lá, gente fina, recebeu muito bem a gente, os bros. Quem segue aqui a gente no Instagram, né, viu aí essa visita, estava com o Jarbas, ele que fez o convite, porque ele é parceiro, ele faz parte aí desse comitê, dessa galera, né, da Meta Indústria, que é um projeto aí que busca impactar as 100 principais indústrias do Brasil, um investimento aí bilionário, né, para poder auxiliar e renovar essas plantas fabris, dando um banho de tecnologia. E o projeto vem com esse viés, com esse objetivo, né, de juntar ali num celeiro os principais fornecedores de tecnologia, as principais indústrias, para pilotar ali alguns business cases e sair coisa boa. E o Jarbas faz parte desse projeto, é o homem do dinheiro, é o homem que vai ajudar a galera a financiar tudo isso. Conta um pouco aí sua parceria, qual que é o seu papel dentro do projeto. É bem legal. Esse projeto é um projeto bem legal porque ele surgiu na BDI, né, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, junto com a SPI, que é uma integradora de sistemas. Eles começaram esse projeto, se eu não me engano, há 3, 4 anos atrás. Não estou aqui falando em nome deles, porque nós somos apenas um escritório de advocacia parceiro, que fomos convidados, somos o único escritório de advocacia hoje integrante do projeto Meta Indústria. E aí daqui a pouco eu falo o nosso papel lá dentro, mas eu quero voltar um pouquinho, contar um pouco disso. É um projeto que ele é 100% gratuito, então, e ele é focado nas indústrias, nos mais diversos segmentos de indústrias, né? Ele é quase um projeto de mentoria, onde na prática o que vai acontecer, né? Com o financiamento aí da BDI, foram criados 2 laboratórios em parcerias com diversas empresas e universidades, a USP, a Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, e tem uma unidade de demonstração ou de teste, de avaliações, de modelagem em São Caetano do Sul, com apoio da Prefeitura também de São Caetano do Sul, e também lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
E o projeto ele visa dar o suporte e dar o teste das tecnologias que eles chamam, né, da linha de frente, né, que é o 5G, para que essas empresas que forem selecionadas, a ideia é selecionar 100 empresas dos mais diversos segmentos, para que elas possam participar do projeto, sentir as suas dores, verem as tecnologias que estão em desenvolvimento, para poder avaliar um passo a mais na indústria e poder aportar tecnologia de ponta nessas indústrias sem que tenha que reformular todo o parque. Então é identificar passo a passo o gargalo e tentar aportar no parque fabril dessas indústrias. E aí o ideal seria você ter convidar o Elcio lá da SPI para falar com muito mais propriedade do que eu nesse aspecto, porque a ideia é alavancar tecnologia para essas empresas. E aí a RVC, o RVC, né, o escritório RVC, ele foi convidado na pessoa do Elcio, do pessoal, o Bruno da BDI, na pessoa do meu sócio Antônio Roca e do Bruno Magnoli, para que a gente pudesse entrar como um escritório suporte em duas frentes. Uma frente de funding, que é buscar, né, depois que o projeto está maturado, discutido, foram feitos testes, isso, aquilo, a empresa selecionada ela vai avaliar e possivelmente ela vai precisar fazer uma implementação no parque fabril dela. E aí a gente ajuda todo esse caminho do funding, que é buscar investimento, seja do BNDES, seja de um FINEP, seja num órgão qualquer da estadual, ou mesmo municipal, ou mesmo federal. E de um lado é isso, e de outro lado a gente entra também com o aporte da parte tributária. Que aí é onde vocês conseguem auxiliar também. É onde a gente consegue navegar. Nas duas a gente navega muito bem, mas a gente navega especialmente na área de economia tributária. Então, por exemplo, vai precisar fazer uma importação de um maquinário. Opa, vamos tentar reduzir, não pagar imposto de importação, isso, aquilo. Vamos reduzir PIS e COFINS na aquisição de maquinário, isso, aquilo. Então, para cada projeto, a gente vai desenvolver, aportar. Igual eu te mostrei ali, né? O totem que a gente traz da China. Olha, será que eu não tenho? Tudo é pensado. Eu mostrei para ele ali. A gente tem aqui um laboratório aqui na UFX, tem um totem, né? Então, aí aquele vem da China. Então, é um que muitas vezes pode ser um caminho. E eu pensando num parque fabril, né, de uma indústria grande, né, sei lá, uma Volks, essa galera aí que tem... a GM é parceira nossa, né? Tá no projeto. Então. Tem algumas empresas importantes. Nestlé também, né, se não me engano. Tem a Petrobras, que eu tô lembrando aqui. Tem a NVIDIA no seu segmento, NVIDIA. Isso. Forte. Tem a Nokia. Então, tem vários parceiros ali que estão contribuindo, né? E a ideia é contribuir para o desenvolvimento de matéria, tecnologia mesmo, né? Não é uma competição, todo mundo aportando, né? Dentro, logicamente, da questão de confidencialidade, né? Das questões de exclusividade, de patentes, esse tipo de coisa, mas naquilo que é possível, todo mundo colaborando, né? Mas é bem legal esse projeto, foi bom você ter tocado nele, porque é um projeto que está nascendo agora, né? Tem alguns anos aí de maturação, mas ele está saindo do forno agora. Teve a semana passada, eu te levei lá na inauguração, né? No kickoff do projeto. E tem muito a crescer, seria bem interessante quem tiver interesse nesse tipo de assunto, conhecer o projeto Meta Indústria. Mas seria bem legal você trazer aí os sponsors mesmo dessa... vamos chamar projeto. Eles sim, pô. Que eles têm muito mais conhecimento. Eles devem estar na loucura agora no final do ano, porque começou, né? Foi dado start aí no projeto. São 2 anos que vai ser muita atividade, mas a gente bate o papo com eles. 2 anos, é verdade. São 2 anos de muita atividade. Vai ser intenso. Vai ser muito legal. E aí, já que a gente falou de, enfim, tecnologia, tributação e esse mundo todo aí, né? Que é o seu universo. Como que você vê aí para as empresas, como elas podem se preparar, né, a nível de tecnologia, para suportar tantas mudanças que a gente tem na legislação, a questão tributária, e olhando para a prática mesmo, para o operacional, né, a forma como ela pode se organizar internamente, os seus cadastros, a sua gestão, o seu time, para conseguir estar, né, em compliance com todas as exigências, não perdendo nenhuma oportunidade tributária e ter um controle aí. Como que a tecnologia vai auxiliar? Essa pergunta ela é bem pertinente nesse momento, porque a gente está vivendo aí um processo
diz a lenda que vai ter a aprovação da reforma tributária esse ano, né? Que vai ser uma mudança de paradigma, uma reforma que está aí, né, desde rolando. 1988 sendo discutida e nunca foi implementada. Tá agora em fase final aí, possivelmente de votação. O governo pretende, né, e o legislativo sinaliza no mesmo sentido de fazer a aprovação dentro desse ano ainda. E aí, né, sem entrar em detalhes do que vai ser aprovado, mas a gente vai viver um período aí de transição bastante longo, né? Então, do ponto de vista, e aí já vinculando com o seu setor, né, do ponto de vista de tecnologia, eu imagino que esse fluxo, né, de informações que hoje nós temos, né, as empresas têm um fluxo, uma demanda de informação para cumprir obrigações acessórias, tanto federais, estaduais e municipais, enormes, né, com emprego cada vez maior de tecnologia, vai nascer uma nova vertente que vai ter que andar paralela por um bom tempo, que é dois pesos e duas medidas, né? Você vai ter, ao mesmo tempo, a legislação anterior vigorando e entrando a nova legislação Nossa. com todo o encadeamento de obrigações acessórias correspondentes. Então, os próximos anos vão ser anos bastante desafiadores, não só para o pessoal do tributário, né? Mas também para o pessoal de tecnologia. Porque sistemicamente vai mudar tudo que a gente tem de pronto hoje, né? Vai mudar tudo. Vai ter um enxugamento de tributos, né? Então, hoje a gente tem um monte de tributos, PIS, COFINS, ISS, MS, tal. E hoje a gente vai ter, né, com essa mudança, vai ter Vai empacotar? Vão se concentrar em dois grandes tributos, que é a CBS e o IBS, né? E aí alguns com destinação diferente para orçamentos diferentes, né? Mas que vão ter estágios também de implementação diferentes, prazos diferentes. Mas no fim das contas a gente, né? Para quem é do ramo de contabilidade, teve em 2007 teve a mudança da contabilidade brasileira para atender as normas internacionais, tal, e passou-se um tempo muito grande, né? Houve um tempo muito grande que você teve dois tipos de contabilidade, então a gente vai viver muito os próximos anos, depende se passar, né? Dois tipos de tributação que vão conviver, que tem que conviver harmonicamente, dizem que não vai ter aumento de tributo, né? E assim vai, né? Caramba, então o meu conselho para você como da área de tecnologia é se inteirar bastante sobre isso, principalmente se a reforma passar agora, porque as demandas vão ser absurdas nessa sua área. E lá no escritório a gente tem também, como eu disse, a gente tem ferramentas, né, que a gente usa para nosso consumo, e a gente está bastante atento a toda essa tramitação que está tendo nesse momento, para que a gente consiga rapidamente reagir para atender as nossas demandas, né? A gente não, como eu disse, a gente não tem produtos tecnológicos para vender ao mercado, né? Mas a gente precisa rapidamente reagir, já responder a isso. Responder, porque a nossa ferramenta hoje, nosso insumo para fins tributários são as obrigações acessórias, né? E sem tecnologia hoje você não consegue fazer nada, né? Todo esse controle não... É isso aí. E assim, eu vejo que tem muito impacto. No meu caso, a gente trabalha muito com os fluxos de trabalho principal, assim, das áreas de negócio, né? As tarefas operacionais e manuais, que a gente automatiza, tanto com aplicações web, aplicativos e tudo mais. Mas eu vejo uma mudança significativa nos RPs, né? As principais RPs aí, que tem já o seu núcleo de controle, né? Os seus sistemas integrados que tem seu núcleo de controle, vai modificar e vai ter atualização, né? Você imagina quanto que, sei lá, a Oracle, a SAP, a SAP, a SAP, né? A TOTS, não vai ter de mudanças ali, né, nos seus módulos para poder atender tantos clientes. E vai ser, a gente tem debatido no escritório essas mudanças e a gente acha que vão ser anos bastante desafiadores, com muito trabalho, né? Não só para a gente, mas todas as indústrias, a questão de RP, né? Porque você vai ter praticamente duas metodologias trabalhando concomitantemente, né? E a gente tem que tomar cuidado, né, como prestador de serviço, acho que se aplica a vocês também, que é a questão de definição de escopo, né? Sim. Porque se você não tomar cuidado, você acaba tendo dois trabalhos para a mesma situação. Então você tem que... E uma insatisfação do outro lado, né? E uma satisfação. Então vai ser um ano, se passar a reforma tributária, tá tendente a passar de fato esse ano, ela não é implementada a partir do ano que vem,
imediatamente, mas ela já começa... Mas já gera um fluxo de trabalho. Um fluxo de trabalho, um fluxo de entendimento, a questão das empresas de software começar a adaptar os RPs e tudo mais, né? Caramba, quanto conhecimento, hein? Ó. É. Também é hoje que eu fui descobrir. 3 faculdades aí, 3 faculdades de intercâmbio. Vou parar por aí, viu? Não, tem que parar um pouco, né, o homem, né? Agora 2 filhos, que é outro projeto. Esse é o projeto. Bem intenso, né? Filho é bom, só que dura muito, é longe isso aí. Dizem que depois dos 50 eles param de dar trabalho, né? Depois dos 50. Eu tô quase chegando lá e eu continuo no trabalho com meu pai. Olha aí, ó. E aí, eu acho que a principal mensagem, né? Enfim, pra gente caminhar aí pro encerramento com a galera, para quem tá hoje se formando ou está saindo da faculdade, né? Faz aí o curso de contabilidade, economia, direito, enfim. Qual que é a principal mensagem? Né? Porque o mercado mudou. Acho que da forma como você começou aí nos anos de 98, 96, para quem está saindo da faculdade hoje, vai pegar um outro universo nesse setor. Então, qual que é a mensagem que você deixa aí? Eu acho que o mundo do direito, né, em que pese tenha diversos segmentos, ele é infinito, né? O mundo do direito ele tem os diversos segmentos, e aí quando você acopla isso à tecnologia, né, eu poderia dizer que é um ramo que sempre vai ter trabalho. Logicamente, depende de cada profissional, depende do encaminhamento que ele dá à sua carreira, mas aquele profissional que se dedica, que se inteira dos assuntos do momento, que está ali, né, participando de comitês, isso eu acho que vai ter sempre trabalho. Na economia, eu confesso que eu nunca trabalhei muito com a área de economia, porque eu acabei indo muito para o mundo do direito, mas eu tenho muitos amigos que são economistas, que trabalham aí muito para governo, né, Banco Central. Então, eu acho que todas essas faculdades, pelo menos as que eu fiz, tem muito espaço ainda, né? O que eu acho que precisa, e aí acho que não é uma necessidade só de quem está formando, mas de qualquer profissional, estar atento às mudanças tecnológicas, né? Você tem que estar andando muito fortemente com a tecnologia, abraçado com a tecnologia. A tecnologia, ela é fundamental. Então, eles têm que vir em janeiro aí. Com certeza. A partir do dia 15, formação de 6 meses para realmente... 6 meses? São 6 meses. Não, é engraçado que todo setor faz paralelo à tecnologia, né? Alguns vai ser impactados por IA, outros por automação, outros por robótica. E muda demais, né? Então, você não pode ficar defasado, né? E que bom que você falou isso, porque realmente quando a gente fala para o mundo do direito, né? Esse mundo jurídico, hoje é o principal aliado. A gente tem diversas ferramentas. O ChatGPT, a gente vê a galera zoando, né? Que vai substituir. Claro que não, vai entrar como um ferramental, né? Um copilot. Então vai ser um copiloto aí de quem está aí à frente dessas coisas. Então... No caso da tecnologia, eu vejo, né, que você não pode parar de se atualizar, né? Você tem que se desafiar. Na verdade, muito mais do que você continuar a sua carreira, a sua profissão, é você ir se desafiando a continuar a sua carreira, mas acoplando sempre novas ferramentas, porque as ferramentas, né, elas vão te dando liberdade no sentido de você fazer um trabalho com mais eficiência em menor tempo, com maior qualidade. Uhum. E as ferramentas, né, ainda mais agora com essa evolução de inteligência artificial, ela tem que ser um aliado desse tipo de profissional para que ele consiga galgar aí novas posições, e posições de liderança, né? Mas sempre vai ter um espaço para liderança, né? Então, para a galera aí tem muita oportunidade. Ou seja, se inteirar por tecnologia, né? Entrar no mercado aí. Com certeza. E a tecnologia, ela muda todo dia, né? Então, não adianta você achar que fez um curso de tecnologia há um ano atrás, se você tem que ficar fazendo, né? Principalmente para quem é da área, não pode jamais ficar defasado, né? E a cada dia surge novos aparelhos, novos tipos de computação. Acho que é bem bacana. Você não acha engraçado? Às vezes eu olho também o meu filho, o Pedrinho, lá, 9 anos, e falo, vai ser outra era. Hoje você olha os seus lá... Você fica até bobo de ver o que eles fazem, né? Impressionante. Na verdade, eu tenho até uma dificuldade de enxergar eles daqui 5, 10 anos, porque... Sério? De projetar, assim? De projetar o que eles estariam fazendo, né? Porque com essa questão aí, principalmente agora com essa questão de inteligência artificial, né? A conexão em todos os aparelhos ao mesmo tempo, o mundo inteiro conectado,
é até difícil saber o quanto, né, o mundo real e o fictício vão estar ali Está conectados. conectado, a questão de novas tecnologias, não só de sistema, mas também de disponibilidade, né? Carro automático, carro autônomo, Sim. carro E voador. qual a direção, assim, que como pai você vai dar? Você já fica até confuso, né? Você tem que Vai fazer direito, filho? Você tem que dar os princípios, Você vai dar né? Tem que dar os princípios básicos para que tem ele os princípios básicos em casa. Você hoje... você tem do ponto de vista da criação, quero dizer, né? Do ponto de vista de falar, olha, o caminho, os princípios são esses. Agora você tem que usar as ferramentais Sim. que estão à sua disposição. Um exemplo, por exemplo, pô, será que o princípio, né? Aqui uma crítica, né? Será que o princípio é ficar o dia inteiro no celular? Né? Uma criança que está em formação cognitiva e tal. Então a gente tem algumas coisas em casa que a gente dá uma segurada, né? Logicamente, uma criança de 9 anos você não consegue segurar muito, né? Mas, por exemplo, eu tento evitar ainda do celular, né? De dar um celular para ele, mas daqui a pouco vai querer. Então a gente tenta, ao mesmo tempo, fazer uma conjugação com a escola, com o esporte, né? Natação. Então você tenta dar atividades não vinculadas ao mundo virtual para ele conseguir entender o mundo real também, né? Sim. Porque é complicado. Se a gente Porque não tomar pensando cuidado, em ele fica muito futuro, preso. profissão, é difícil projetar mesmo. É delicado. Difícil. A gente vê, assim, várias profissões surgindo, outras morrendo. A gente, igual eu tava falando no último podcast aqui, uma das profissões... E lá no evento o pessoal comentou também que vai dominar aí os próximos meses, anos, é o engenheiro de prompt. Então, você já fez uma pesquisa no ChatGPT lá? E aí você sabe que dependendo da pergunta que você coloca ali, ou da forma como você monta ali a sua questão, ele vai te dar uma resposta boa, média ou ruim. Então, o engenheiro de prompt é o cara que sabe escrever bem e pedir bem para a inteligência artificial para fazer os pedidos. Para organizar o cérebro da inteligência. Isso, exato. Organizar os seus pedidos para extrair o melhor da IA. E aí ele tem que ter um conhecimento grande não só do prompt, mas também, enfim, de toda a rede neural, como funciona por trás para poder extrair o melhor corte. Então esse é o futuro, assim. Então você imagina, né? Você olha as crianças aí, meu filho vai ser engenheiro de prompt, talvez. Queria que fosse, duvido. viu? Você falando aí, eu fiz uma conexão importante, né? Essa questão de você ter a engenharia, né? Toda a parte de cálculo por trás, mas, por exemplo, o direito, voltando um pouquinho, o direito, você tem tecnologias hoje que estão prontas, mas que, por alguma questão jurídica, ela ainda não é aplicada, né? Dizem, né? Eu não tenho tanto conhecimento assim, mas dizem que o carro autônomo ele não está ainda totalmente disseminado por muitas questões de cunho jurídico, né? Quem é responsável por quê? Sim. Quando acontece um acidente. Então, esse é um dos as legislações de cada país acaba sendo um complicador. Então, às vezes o mundo tecnológico ele avança muito mais rápido que o mundo real mesmo, né? Então, você vai evoluindo. Logicamente, você tem uma maturação, né? Às vezes você tem lá um novo aparelho, mas até ele ganhar escala e ganhar o mercado, ele passa ainda por uma aprovação, ele passa ainda por um não estímulo da tecnologia existente anterior, a questão geracional, a questão de cultural, né? Às vezes você tem uma tecnologia para aplicar naquela empresa, tudo pronto, mas o seu pessoal não faz. O seu pessoal tá lá ainda no Excel, né? Nossa, pensando no mundo empresarial, você vê a mesma coisa, você vê lá uma pessoa, né? Eu vejo isso na empresa, um mesmo profissional, ele faz o mesmo trabalho em 2 dias, que um tá demorando 2 meses. Por quê? Porque o cara tá usando já uma ferramenta mais avançada, tal, mas tem a questão da cultura. Eu tenho uma dificuldade, né, de adaptação com a questão da tecnologia, porque a gente às vezes está voltado para uma discussão, para um segmento, né, para algum projeto, e você acaba tocando ele de uma forma que poderia ter sido muito melhor pensado se você tivesse já numa maturidade da tecnologia ali dentro. Mas o bom é quando você é assim, igual você reconhece, mas se esforça, né? O problema é quando a pessoa já acha que... Porque se você não se esforçar, você tá fora do jogo rapidamente. Exatamente. Né? Tá fora do jogo. Você falou de um ponto aí, né? Uma das tecnologias que... você imagina você entrar numa loja, né? Você acessou a loja lá, vamos supor que você vai no Hortifruti. Olha eu já. Aí você vai no Hortifruti e tal, você chega perto da banca, aí chega a moça pra você e fala: oi, seu Jarbas, tudo bom? O tomate que você gosta, a fruta que você gosta tá em promoção e tal. Isso pode ser possível, né? Se a gente tiver aí a possibilidade de usar inteligência artificial
ligado a reconhecimento facial de quando você entrou na loja, acessou seu código de cliente, já viu suas últimas compras, viu o que você gosta e gera já um cupom para você, ou seja, tem um cupom para você, aquele vinho que você gosta. Tal. Olha que Só que, então seria absurdo, né? Você chegar lá, a pessoa já conseguir puxar o seu track, né? Seu CRM ali, de tudo que você já comprou, todo te mapeado, oferecer né? e tal. Só que hoje, infelizmente, não é pode, possível mapear o rosto da pessoa e ter todo esse conjunto de dados. Será que vai mudar? Será que isso vai... Pode ser que mude. Eu não duvido. A gente, voltando à questão do meta-indústria, aquele exemplo que nós vimos lá, eu achei fantástico, né? A inteligência artificial identificando quais dos colaboradores possuem ou não os EPIs, Nossa, né? cara, Os equipamentos de produção individual dentro do Parque Fabril. E se ele não tiver com o equipamento de proteção individual, a máquina não funciona. Olha o tanto que a inteligência artificial, a tecnologia pode ajudar numa questão de lei trabalhista, acidente de trabalho, segurança, isso, aquilo, né? Segurança. Então você tem hoje, imagino lógico, teve uma evolução interessante nos últimos anos a questão de segurança do trabalho, mas mesmo assim, você não tem condição de ter todo mundo ao mesmo tempo vigiando todo mundo. Agora, se você tem lá uma câmera conectada com inteligência artificial que consegue identificar que aquele colaborador que não está sendo monitorado por uma pessoa, né? Mas está sendo monitorado por inteligência artificial, que ele não está usando, a máquina para. Cara, é horrível, assim. Eu já vivenciei uma experiência num cliente, né? Que era uma indústria de cobre. Um pouco pesada o papo aqui, mas... não, só de lembrar, era uma indústria de cobre, não estava devidamente aplicada as regras de segurança, não tinha um equipamento de inteligência artificial que reconhecia se o cara estava sem EPI ou não e tal, não parava a máquina. E a gente sabe que o cobre, ele vai enrolando, né, naquelas bobinas, ele tem que ter uma contração, uma força ali. E o cobre saiu, o cobre estourou, pegou o rapaz, enfim. Foi assim, fatal já, a primeira paulada que ele tomou e acabou com a fábrica, assim, a fábrica acabou, interditou. Risco de imagem total, né? Então, assim, tanto a empresa foi ruim, a família foi uma situação delicada. Eu acabei acompanhando de perto, né? Como a gente está sempre próximo aos processos da empresa, eu era consultor, então foi um negócio que marcou bastante, eu lembro, né? E aí você vê a questão da segurança, né? Andar na faixa lá dentro da fábrica, usar os EPIs. E a tecnologia pode auxiliar, né? Eu acho, por exemplo, imagino que vai ser assim em breve, né? Você vai no supermercado, você vai comprar todos os produtos que você quer, você coloca no carrinho e passa pela porta, inclusive com frutas, sem nada ali. A própria inteligência artificial vai entender que aquela é uma maçã. Você já tem uma balança que reconhece. Já assim, sim, mas eu tô falando de forma mais avançada ainda. Mais avançada ainda. Onde você passa, ele já sabe tudo. Se você pegou 1, 2, 3 bananas, já sabe o preço, entendeu? Sem ter que ter, por exemplo, aquelas etiquetas, né? Para identificar. Porque aquilo ali tudo custa matéria. É matéria-prima, é lixo depois, né? Então, quanto você não consegue economizar de lixo ou de embalagem, quando você não precisa ficar embalando tudo, porque você já tem uma forma de buscar os alimentos ali, ou o que for, sem ter que usar um segregador, alguma coisa. Porque a própria inteligência identificou que você comprou, já vai debitar direto no seu cartão de crédito, tá né? longe, Que nem vai existir talvez ali na frente mais. A Amazon já está próximo, né? Aquele mercado lá de Nova York, que é o Amazon Go, já faz um pouco disso. Mas não isso, né? Mas com fruto, não está nesse nível. Não está nesse nível ainda. Eu imagino que logo... Que é muito parecido com isso que a gente viu aí na questão dos equipamentos de produção. E é até legal, que eu lembro que eu fui nesse mercado, né? Lá na época, e eu peguei algumas coisas na prateleira e peguei tinha uma estufa assim com donuts. E comi tudo, a ideia era comer, fazer tudo e ir embora, né? Aí fui lá, quando eu olhei o extrato, só cobrou o refri. Não cobrou o negócio. Então, ou seja, já vacilaram, já estava longe, já tinha... E outra coisa, né? Organização de... Pensando, né, na questão de supermercado, que é uma coisa que eu acho bem interessante, a gente trabalha muito com varejo também, né? Questão de reposição de produtos, né? Quantos produtos ficam sem reposição, que estão no estoque, estão lá no fundo do supermercado? Não foi porque não teve repositor, né? Não teve conhecimento lá. Então, ninguém passou ali na gôndola para ver. Ninguém passou, ou passou e não identificou. Com uma inteligência artificial, com marcação, você consegue fazer uma reposição, né? Cara, é muito bom, né? Eu adoro falar de tecnologia, de inovação, é um negócio que deixa a gente explodir. É bem legal mesmo.
Legal, Jarbas. Valeu, viu? Muito bom a participação. Eu que Ô, agradeço. pro primeiro podcast, você tá que tá, hein? Você viu? Caramba! Excelente. Deixa aí, bro, um like, compartilha aí o conteúdo, se vocês gostaram da participação do Jarbas, pra gente chamar ele de novo, né? Dá um joinha. Eu fiz um podcast pelo PRVC, mas foi muito técnico e tal, né? Falar especificamente de um... Acho que esse aqui a galera vai gostar, hein? De um tributo. Mas aqui foi mais um bate-papo bem interessante. É isso aí, bro. o Você convite. deixou, para aí. Deixa aí, ó. Um gostei pra reconhecer o Jarbas, se esse ele podcast gostou. aí. Vamos bombar. É isso aí, cara. Obrigadão, Valeu. viu? Tudo de Obrigado bom. pelo convite. Isso aí. Esse foi mais um Fala Brocast. Um abraço.